Boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos, né? Dando início aí ao nosso estudo, nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, né? E estamos aí com mais um roteiro que vamos fazer, que chama-se aí, é o roteiro da apostila, é o Evangelho no Lar, né? Então nós vamos passar aí por uma série de coisas, e é o que eu tenho dito. Dentro do meio espírita, se convencionou a fazer muitas coisas, mas algumas delas não seguindo corretamente a fórmula, uma maneira que foi passada pelos espíritos para se fazer um bom evangelho. Mas então vamos começar agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, aqueles que estão pelo canal nosso do Espiritismo, no YouTube, e a todas as pessoas presentes em seus lares, também acompanhando. Vamos então agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos, elevando os nossos pensamentos para que possamos realmente, através desse estudo sistematizado, a nos tomar conta realmente do ensinamento da doutrina espírita. Por isso que nós temos o estudo sistematizado, muito importante, e eu vou tentar hoje, mais uma vez, como sempre, passar aquilo que de melhor os espíritos possam nos transmitir. Que assim seja. Vamos lá, vamos então, não vamos perder tempo, né? Vamos aqui então já compartilhar a tela, como de sempre, né? Fazendo aí. Então, estamos aqui fazendo aí a abertura, com novamente Jesus batendo a nossa porta, estimulando a nós para que nós abramos os nossos corações, né? E que damos maior atenção àquilo que nós façamos durante o dia, sempre nos questionando se o que nós estamos fazendo é correto, se está dentro da doutrina de Jesus, eu não diria nem a doutrina espírita, porque o espiritismo é cristianismo, né? É o cristianismo redivivo. Então, nós temos que começar a analisar, a perseguir o nosso ideal de transformação. Por isso que eu não gosto de falar muito de reforma, reforma íntima, não. É a nossa transformação. Se ela for dizer transformação íntima, que assim seja, que seja íntima, mas que seja mente realmente feita. Não adianta nós ficarmos, já gastamos algum tempo, conheço pessoas aí que têm mais de 10 anos e ainda está cometendo os mesmos deslizes. E para isso, para carregar o nosso ambiente de energias positivas, vamos aqui então ao estudo de hoje. Olha. Nós estamos aqui no modo nono, Lei de Adoração, e vai ser hoje o roteiro 3, como está na abertura, na imagem ali, Evangelho no Lar. Vamos pontuando. Nós não vamos fazer culto do Evangelho no lar. Tiramos essa palavra culto, tá? Ninguém vai. Porque as palavras elas têm um significado, um direcionamento, ela tem uma etimologia, né? Todas elas. Então, o que nós teríamos fazer? Culto, é cultuar. E nós fazemos o evangelho no lar da maneira espírita. Né? Essa que é o que nós temos como espíritas, seguir esses ensinamentos e como é que faz o evangelho no lar. Tá? Sem a palavra culto. Vamos já começar, vamos fazer o evangelho no lar. Né? Já vamos modificando de saída. Então vamos lá aqui. O objetivo de hoje, então, do estudo específico é, olha, identificar na reunião de evangelho no lar um ato de adoração a Deus. Olha, então nós vamos fazer, olha aí, ó. Vem de ser culto, é uma reunião, é o evangelho no lar, é uma reunião. Né? E nós vamos identificar que ele não deixa, por isso que ele está enquadrado na doutrina, numa da lei de adoração. E destacar a importância dessa reunião, né, que durante aqui a explanação nós vamos tentando colocar direitinho como é que tem que ser feito. Mas vamos lá. E vamos explicar também, como eu disse aqui agora, como deve ser realizada a reunião do Evangelho no Lar. Então tá aí, olha. Abrindo então
a própria apostila está aqui. O evangelho no lar é um ato de adoração a Deus. Então, vem aqui, logo no início, nós colocamos aqui, olha, os espíritos superiores nos esclarecem que a prece é um ato de adoração. Isso nós vimos na aula passada, ou no estudo passado. Tá vendo? Até eu mesmo falo, mas já fica aquela coisa tão viciada, se a gente colocar assim, que a gente vai falar, não, aula, aula. Eu prefiro dizer estudo, né? Que assim fica bem pessoal. Cada um estuda da melhor maneira e assim vai indo. Então, está aqui, olha. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Por isso que Jesus, né, o que ele fazia? Quando ele ia orar, ele cumpria aquela questão da aliá, que é uma coisa que o judeu pratica. Então, o judeu não toca na Torá se ele não subir, mesmo que for 10 centímetros, alguma coisa assim. Então, no meio da sinagoga, tem lá um tabladinho, né? Tem um tabladinho, e as pessoas que vão colocar a mão, que vão nem colocar a mão, não se coloca, pega uma caneta, que vai seguindo, né? Como a gente vai fazendo aqui com o mouse, né? Olha, vai seguindo o que está escrito, mas não põe a mão na Torá. Tanto é que são. Agora nós temos aí vários livros, mas na sinagoga nós vamos ter os pergaminhos da mesma maneira como era no passado. Né? Olha aí. Então, continuando aí, que o evangelho é uma, né, no lar, é uma adoração a Deus, há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece. Agora estamos, então, fazendo ali o ato de adoração. Louvar, pedir e agradecer. São essas três coisas que nós temos que encaixar no evangelho no lar. Então, tem aquelas pessoas que falam assim, não, vamos abrir o evangelho e vamos ver sempre o que os espíritos estão falando para nós. Não, isso ainda é, a gente analisando direitinho, isso é uma infantilidade. Né? Já passamos por isso no início, daquela empolgação de abrir livro, vamos ver o que os espíritos estão querendo dizer, né? Que nem muitas vezes pessoas vão estudar o livro dos espíritos e vai, não, vamos ver o que os espíritos querem falar. Está lá escrito assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Tá no capítulo, fica viciado até, né? Então, não, como o certo é começar da capa à contracapa. Esse é o detalhe. Então, toda vez que se orar num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Então, na questão do evangelho lá, tem que se fazer, então, né, uma prece. Toda vez que se ora, faz uma prece ou uma oração, no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Com isso, determinados espíritos que comparecem conosco pelas nossas afinidades, o que acontece? Nesse momento em que nós fazemos uma prece com fervor, eles se afastam. Né? Eles não vão encontrar guarida naquele momento. Então, eles vão falar, não, vamos dar uma voltinha por aí, vamos passear, vamos até o shopping, né? E vamos ficar por lá, enquanto eles estão aí fazendo isso. Agora, se nós fazemos o evangelho e não melhorarmos, eles vão encontrar a porta aberta. Então, cada prece do coração constitui a emissão eletromagnética de relativo poder. Por que está aqui relativo poder? Porque nós sabemos que cada pessoa tem uma carga eletromagnética. Né? E é daí que vai saindo a questão de um passe, né? Mas é isso nós já vimos na aula de passe. Então, essa emissão eletromagnética de relativo poder. Uns estão dando mais naqueles que perdão, se concentram durante a apresentação, durante o evangelho, se concentra, se entrega. Agora, outros vão assim, já vão olhando o relógio, daqui a pouco vai começar o futebol, hein? Perdão. Acelera aí a coisa aí que tem, né? Não fazer, tu vai fazer a prece de encerramento, de agradecimento, que está ali, olha. A prece tem louvar, pedir e agradecer. Então, no início, nós podemos pedir, louvando, pedindo no inicial, e, afinal, aquela prece de encerramento, agradecer, né, por tudo que fizemos, ou por tudo que recebemos, aliás.
Continuando aqui, ó, por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. É do nosso lar, é em torno da nossa, como é que a gente fala? Da nossa residência. Então está ali, o homem que ora traz consigo inalienável couraça. Por isso que Jesus ensinou orar. Chico Xavier falava sempre também nessa questão da oração. E Jesus colocou, orai e vigiai. Olha, o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Vou beber uma aguinha aqui que... Nós temos uma coisa que nós vamos ter que, às vezes, abordar, que é aquela coisa espiritual. Nós não podemos nos furtar a entrar nessa questão da doutrina espírita e não começarmos a tomar atitudes daqui para frente. Eu tenho dito, porque a gente vê, vamos falar assim, não adianta as pessoas fazer culto no evangelho lá, quer dizer, é lógico que adianta. Então, vamos colocar um pouquinho daquilo que a gente vê, daquilo que é o seguinte, a pessoa faz o culto do evangelho no lar. Aliás, perdão, culto não, eu de novo com o culto aí, né? Faz o evangelho no lar, familiar. Momentos antes, há uma preparação. É igual a pessoa vai no centro, outras que vão em outras igrejas se preparam. Né? Já vão ali, tá bom. Vai, faz a oração, faz o evangelho no lar, aquela coisa toda. Antes disso aí da preparação, o ambiente do lar está totalmente poluído, com pensamentos distantes, se a gente colocar assim, dentro dos ensinamentos cristãos. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo, então não é cristão. Então a gente fala assim, Jesus, vamos colocar a coisa mais rápida. O Jesus falava palavrão, uma palavra de tão baixa vibração? Não falava. Então, se nós não começarmos a melhorar a nossa linguagem, melhorar os nossos adjetivos, substantivos, seja lá o que for, não vai ter sentido. Não é que não adianta, mas não vai ter sentido, porque antes nós estamos lá falando mal das pessoas, fazendo comentários totalmente fora. Começa o evangelho, tudo bem, melhora a psicosfera, aquela coisa toda. Terminou o evangelho, começa-se tudo de novo, e vai falando uma coisa, e fala um adjetivo monstruoso, e aí por aí vai indo. Então, está ali, ó. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Então, tem que cultivar as boas maneiras, certo? Senão, o que acontece? Nós, espíritas, entendemos que o lar não é somente moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Olha o que está aqui. A Salama está dizendo aí, olha, mas, acima de tudo, a residência das almas. E olha que não há uma especificação se é almas encarnadas ou desencarnadas. É mais ou menos o que a gente fala. Olha, o quinto mandamento, que faz parte da doutrina espírita, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo lá no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, está lá no terceiro item, o decálogo. Né? E que muito espírita não sabe quem é o primeiro, o segundo, decora 2, 3, não sabe a ordem, não sabe a sequência. Né? Então, não está se direcionando à questão cristã. Tá? Essa é uma coisa que vem. Então, a residência das almas. Olha, o santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais.
Eu acho que essa parte da doutrina aí, no caso do estudo sistematizado, nessa coletânea de livros que eles vão passando para nós, é sistematizado, por isso que a palavra está falando, é totalmente bem encaixado. Está bem aí essa página, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas. Por que, que nós adoecemos? Eu acho que eu até mandei a todos uma apresentação aí com a dona a doutora Marlene Nobre, e ela fala por que, que nós adoecemos. Nós adoecemos pela nossa invigilância. É só isso. Fora questões kármicas que já vêm, se a gente colocar, questões de reencarnação, para o nosso programa reencarnatório, mas nós cometemos os erros ainda infantis. Mas está ficando chato ser espírita, não pode fazer nada. Pense que o mundo daqui a mais 100 anos vai ser outro. E a tendência é que o mundo, dentro dos conceitos e ensinamentos espíritas cristão, vai ter que as almas que vão continuar aqui no planeta Terra tem que ser aquelas que permaneceram, que se purificaram. Vamos colocar bem assim. Mas aí está parecendo a Igreja Católica, outra lá que tem que purificar. Tem. Senão, vão ter aí, a Terra vai passar para um planeta de provas, expiações para regeneração. Então, aqueles que não tiver com a vibração de acordo, não tem problema, vamos começar de novo. Né? Olha aí. O Evangelho no Lar também é considerado um ato de adoração a Deus, porque não há serviço da fé viva sem aquiescência e concurso do coração. Tem que ter um início. A proposta do Espiritismo é que nós vamos tirar do nosso conceito o homem velho e vamos nos transformar no homem novo. E isso sem conotação a sexo, a forma humana. Eis a questão. Então, vai continuando aqui. Olha, se possível, continuemos trabalhando sob a tormenta, removendo os espinhos da discórdia, ou transformando as pedras do mal em flores de compreensão, suportando com heroísmo o clima de sacrifício. Não é fácil. Não é fácil. Eu posso garantir para vocês que não é fácil. Quando às vezes está imbuído, ainda mais nesse horário, nesse tempo que nós estamos tendo aí de essa polarização da questão da política, nós não sabemos quem é quem, nós não sabemos, né? Às vezes nós estamos conversando outro assunto e ofende aquela pessoa porque ela pensa que nós estamos falando, criticando o candidato dela, e não é isso. Então a gente tem que ter muita cabeça plantada, muito bem antenado, saindo fora desses assuntos polêmicos, para nós não ficarmos corroídos, né? Ficarmos corroídos com essas coisas, com esses comentários, que não servem para nada. Eu tenho dito, daqui a pouco termina a eleição, vem o ano que vem, assume um novo presidente, seja lá qual for, e nós vamos tocar a nossa vida normal. Então, eu praticamente não entendo essa polarização que entra assim, é irmão brigando com irmão. Né? Mas voltando aqui, então, olha, se possível, como seguindo ali em cima, eu vou pegar aqui de cima para a gente encaixar essa lama direitinho. Olha, o Evangelho no Lar é também considerado um ato de adoração a Deus, porque não há serviço de fé viva sem aquiescência e concurso do coração. O coração aqui está no sentido figurado. Né? Se possível, continuemos trabalhando sob a tormenta. Não é fácil. Removendo os espinhos da discórdia constantemente ao nosso lado. O pior é quando nós provocamos eles, né? Ou transformando as pedras do mal em flores de compreensão, suportando com heroísmo o clima de sacrifício. Mas, se a ventania nos compele a pausas de repouso, não admitamos o bolor do desânimo nos serviços iniciados. Está muito difícil, né? Que aqui a palavra também, outro sentido figurado, não admitamos o bolor, né? Porque a gente sabe que o bolor, uma coisa inerte parada, vem o mofo, é o bolor, fica mofada, do desânimo nos serviços que nós começamos.
O evangelho do lar, continuando ainda, é um ato de adoração a Deus, porque sustentemos em nossa casa a chama da nossa esperança, estudando a revelação divina. Então, vocês vão vendo aí que o que eu falei no início vai se enquadrando aí durante a apresentação. Olha, como? Então, sustentemos em nossa chama de nossa esperança. Né? Aonde? Na nossa casa. Que é aonde tem que partir dali nós temos que sair, como disse logo nas iniciais, que nós sejamos o exemplo. Então não adianta fazer evangelho no lar hoje, chegar lá durante o trabalho amanhã, sair já xingando os colegas, já tendo mau pensamentos de um, de outro, desejando que o outro lá caia a escada e se raspa só um pouquinho o braço. Né? Então não tem sentido. Tem que rever. Não. Então, às vezes o que eu falo, ó, se não está dando, dá um tempo. Né? Não vamos se cansar em querer fazer uma coisa que a gente está falando que nós estamos ainda mais para espírito inferior do que espírito mediano. Então está ali, olha, sustentemos em casa a chama de nossa esperança, estudando a revelação divina, que é o quê? As leis divinas que nós estamos estudando, estamos terminando aí agora a lei de adoração, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria, porque segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiverem 2 ou 3 corações reunidos em seu nome, aí estará Jesus. E é o que acontece agora nos nossos lares. Aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, aqueles que estão na nossa sala, né? Todos isso. Então, aonde tiver mais pessoas reunidas. Agora, amanhã você vai pegar, não deu, não vou assistir ao vivo, vou assistir pelo canal, vai lá assistir no canal Hora de Hoje, ou amanhã, segunda, não, sábado, domingo, assiste. Na hora que ele estiver em casa, convida as outras pessoas, pode ser até durante mesmo a apresentação que ele for fazer do Evangelho no lar dele. Ele vai, não, olha, aqui tem uma aula, eu achei, papai, vamos sentar em volta, vamos estudar, aumentar nosso conhecimento sobre isso. Então está ali, ó, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria, porque segundo a promessa do Evangelho Redentor, aonde houver 2 ou 3 corações reunidos em seu nome, aí estará Jesus, amparando-nos para a ascensão à luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Jesus deixou uma frase para a gente pensar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então, ninguém chegará a esse plano celestial, essa luz celestial, se não seguir Jesus. Ele quis dizer assim, olha, siga-me, ou siga os meus exemplos, siga as orientações que eu estou passando para vocês. Então, aqui. Agora nós vamos ver o item 2, que é agora a importância do Evangelho. Nós estamos fazendo um introdutório aí, se a gente agora vamos ver a importância. Por que a gente tem que fazer o Evangelho? E qual que é a importância que vai nos trazer? A seguinte mensagem do Espírito Emmanuel destaca de forma clara e deixa eu beber uma água aqui, inequívoca, né? A importância do Evangelho no lar. O Evangelho no lar não é uma inovação. Não é. Olha como a gente estudando, e tem vários livros fora da doutrina, que são livros de acontecimentos trazidos sobre aquela questão do cristianismo primitivo, onde vem ali, olha, o culto, aí é que vocês verem que está falando daquela questão que eu falei antes, o culto do evangelho. Não é bem culto que nós não vamos cultuar. Porque aqui está falando que essa questão de se cultuar, né, no evangelho no lar não é uma inovação. Eu já falei antes a questão do culto. É uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A boa nova surgiu na manjedoura para as praças públicas
e avançou da casa de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. É o que a gente diz que na questão da doutrina do estudo, que o Espiritismo convoca nós a estudarmos, né? Estudar também o Evangelho, aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um estudo sistematizado da doutrina, e, além de que, também nós temos que estudar os livros, o Evangelho. Nós não precisamos estudar, talvez, o chamado, que é uma coisa tão ridícula, né? O Velho Testamento, sendo que o Velho Testamento é a Bíblia judaica. Não cometamos esse erro com as pessoas. É o Velho Testamento. Não, eu vou falar assim, a Bíblia judaica é a primeira parte, depois vem Jesus, né? O Evangelho de Jesus. Então, se tiver dificuldade, que é um termo muito pesado, se a gente vai entendimento, seria, então, a Bíblia judaica, né? Então, vamos ficar com a Boa Nova, o Evangelion, né? O Evangelion trazido por Jesus, que é o Evangelho, a Boa Nova. É isso que significa Evangelion. É a Boa Nova. O que é a Boa Nova? Seguiu da manjedoura, ou seja, nascimento de Jesus, para as praças públicas e avançou da casa da humildade, da humilde casa de Simão Pedro, perdão, para a glorificação do Pentecostes. Tem muita gente que fala, mas eu não lembro, o que é Pentecostes? Não tem entendido, dá uma lidinha. Hoje nós temos o acesso à internet, e se nós colocarmos assim, o que significa Pentecostes no Google, ou colocar só Pentecostes, vai abrir, vai chegar talvez, vai chegar rapidamente num bom lugar de pesquisa, é um bom lugar de pesquisa, mas pesquisa boa nós temos que pegar no mínimo 3 locais para se tornar uma coisa científica no início, né? Então, Pentecostes, o que é isso? Vai escutar alguém falando, depois você escuta mais um, né? Uns 2 ou 3 para a gente tirar as dúvidas. E vamos saber, ou vamos lembrar o que é Pentecostes. A palavra do Senhor soou primeiramente sobre o teto simples de Nazaré. E certo, se fará ouvir de novo. Olha bem a afirmação aí. Fará ouvir de novo por nosso intermédio. Olha a convocação. Antes de tudo, nos círculos dos nossos familiares e afeiçoados. Então, por isso que a gente monta um grupo de pessoas que têm os mesmos interesses, a mesma seriedade de fazer o evangelho, e podemos marcar um dia em cada coisa. Tem 5 casais, marca cada dia numa casa de cada um, para fazer esse estudo, né? Olha que bacana. Então, vai trocando. Ou sempre na mesma casa, não tem problema. Mas são familiares. Mas então vou ter que chamar meus parentes. Olha, familiar na conceito da doutrina de Jesus são todos aqueles que são nossos familiares de outras encarnações também. Então, nós podemos ter um vizinho que foi nosso irmão numa encarnação passada. Aí, tem uma passagem de Jesus, que estava na casa de Simão Pedro também, quando alguém chega para ele, num determinado momento, chega Jesus e fala, mestre, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele vira e fala para a pessoa, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Olha a conotação de Jesus. Nós já sabemos hoje, através da doutrina espírita, principalmente no livro dos médios, questão 256, item 256, que está lá, nós já temos mais de 1000, nós temos, cada um de nós, mais de 1000 encarnações. Então, nós temos, numa questão lógica, mais de 1000 pais, mais de 1000 mães. Pode até ter sido, repetiu, pode ser a mesma mãe de não sei quantos anos atrás. Mas nós temos mais de 1000 pais, mais de 1000 mães, irmãos de monte, consanguíneos e espirituais. Então, a família é nesse sentido que está falando. E afeiçoados, pessoas que se afeiçoam à doutrina espírita, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo e espaço. Se conscientizem da gravidade que nós estamos passando de nós nos transformarmos, voltarmos a ser aquele cristão com a imagem focada de Jesus Cristo. Vamos nos postar com roupas bem postas, com uma apresentação sadia, bonita, na questão das nossas roupas,
nada extravagante. Né? Tem toda uma questão que a gente sabe o que tem que fazer, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem hoje, nesse tempo, que nunca vai demorar, né? Vai sempre perpetuar esse tempo aí. Quando o ensinamento do mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem uma felicidade comum. É fantástico essa frase. A passagem de ensinamento de Emmanuel é importantíssima. Olha, quando o ensinamento do mestre, nós aprendemos ele na doutrina espírita e mesmo está lá nos evangelhos também. Vibre entre as quatro paredes de um templo. Olha, vê que na doutrina está colocando que a nossa casa tem que ser um templo. Nós não precisamos de uma igreja para fazer oração nem nada. Nós temos a nossa casa, casa de cada um de nós é um templo. Eu mesmo já contei para vocês, tem certa ocasião que a gente, eu estou lá trabalhando na empresa e as pessoas aí chegam lá e começam lá a conversar, eu vou falar assim bem claro, começa a baixar o nível. E aí eu chego e faço interrupção, às vezes as pessoas falam, mas eu não gostava, que são clientes, eu falo, não, o que eu vou falar é uma questão para ele. Eu posso fazer uma pergunta para vocês? As pessoas falam, não, pô, vocês são cristãos? Rapidamente, sim, nós somos cristãos. Somos sim. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, já que vocês são cristãos, eu estou em dúvida aqui. Jesus falava palavrão? Aí a pessoa fala, não, lógico, Jesus não falava palavrão. Então, vocês falam palavrão aqui, deve falar na casa de vocês. Não, na nossa casa nós não falamos. Que é isso? Pô, a casa é um lugar santo. Eu falei, pô, e agora meu ouvido então é piropinico. Vocês me desculpam, vamos caprichar, vamos melhorar o nosso diálogo, né? Pensar que nós estamos na casa de cada um e falarmos coisas elevadas. Né? Senão fica parecendo que nós estamos, não, aqui pode, aqui não pode. Não, tudo não pode. Aliás, Paulo falou, eu posso de tudo, mas nem tudo me convém. Olha aí, a observação impensada, né, é ouvida sem revolta. Essa é a importância aí. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. Olha aí mais uma coisa. Então, pense no seu trabalho, levando para o seu trabalho bem em silêncio o evangelho no lar. Como lá também é o nosso lar, eu falo, eu passo mais tempo. Eu passo de 8 a 10 horas por dia no serviço. A enfermidade é recebida com calma. Ah, meu pai está doente, isso aqui. Ninguém puxa a cabeça para cabelo. Tenha um posicionamento firme com as enfermidades em casa. Ah, mas eu vou chorar. Chora, não tem problema, chora. Mas posicionamento calmo, não desespere os outros. Aliás, o Chico Xavier, naquela coisa que ele contou, numa historieta que ele contou, que passou até lá no Pinga Fogo, e eu trabalho na área de aviação, e aquele avião que ele falou que o avião fez assim, virou, deu piruleta. Para quem conhece a aviação, aquele avião ali não faz nada daquilo. Porque se fizer, a asa solta, a cabine sai longe, não tem. Né? Mas de toda aquela que ele falou contando, parecia até uma. Todo mundo estava dando risada, que ele ia falando, ah, você sabe, o avião fez assim. E aí depois o Emmanuel entrou, mandou calar a boca, respeito. Essa parte do Emmanuel é que tem que se prestar atenção. Ele fala, mas o Chico, você tem que dar exemplo. Ah, mas eu vou morrer. Olha, me Deus. O que é isso, meu filho? Você parece espírita ou não? Ali é uma passagem que o Chico Xavier criou para passar uma mensagem. Então, nosso pai está enfermo, vamos orar para que ele se acalme, para que ele receba a tranquilidade, até ele perceber que foi ele que incomodou. Foi lá na hora que ele encarnou, nós já estudamos também, que ele fez o programa reencarnatório, estava tudo dentro. Como a gente não sabe o programa reencarnatório dos nossos pais, nós se desesperamos. Um já começa a pensar lá na, na questão das coisas que os pais vai deixar, chamada herança, né? Não está nem preocupando, mas está lá. Olha aí, o erro alheio encontra compaixão. Nosso colega de trabalho erra, por um motivo ou outro, nos ofende, nós vamos fazer a compreensão, a compaixão para com ele. A maldade não encontra
brecha para insinuar-se. Daí aquilo tudo que eu venho falando aí. Somente depois da experiência evangélica do lar, olha aí, fazemos direitinho o evangelho no lar, o coração está realmente habilitado para distribuir. Aonde? Em casa? Não. Distribuir o pão divino da boa nova junto da multidão. Embora devemos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana. Em todas as circunstâncias, olha, está claro aqui, quem lê entenda, foi o que Jesus falou. Em todas as circunstâncias. Então a pessoa faz o evangelho, no dia seguinte chega lá no trabalho e fala, chega com amigo, mas você viu aquilo, não sei o quê, não sei o que lá, como é isso? Não tem sentido. O que nós temos que fazer? Nós temos que tirar o velho homem e colocar o novo homem. Quando eu fui me transformando, a pessoa falou, Roberto, agora você quer ser santo, você fazia isso e aquilo. Eu falei, fazia. Não tem problema. Agora eu estou passando aquela que Chico Xavier nos ensinou. Olha, eu não posso voltar atrás, agora que eu já reconheço uma coisa, eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo. Não tem jeito, o que eu já fiz está feito, nessa encarnação e nas outras. Agora, eu posso começar a fazer um novo fim. Eu posso me transformar e fazer um novo fim. E nessa transformação, sofrer menos. Porque diz que Jesus acentuou. O amor cobre o quê? Uma imensidão de erros. Não é pecado, já falei, lá na língua hebraica não tem a palavra pecado, é erro. E se a gente pegar hoje mesmo, até no dicionário, nós vamos achar lá, é erro. Os espíritas, em geral, e os participantes de grupos mediúnicos, em particular, precisam compreender a necessidade do culto do evangelho no lar. Essa questão da palavra culto aqui, também explicando, mas como é que você falou, está aparecendo já a segunda vez. É evidente que eu acompanho aqui essa apostila, que é de 2002, se não estiver enganado. 2002 ou até um pouco. Ela sofreu algumas edições e a cada edição se mudou, aí a coisa na apresentação seguiu a mesma. Então, nós podemos ver que o ESD tem hoje 35 anos. Então, nesses 35 anos, nessas mudagens de roupagem da edição, elas não foram revisadas. Agora que saiu uma revisão, uma edição revisada, e que parece que vai sair uma logo em seguida, aí, porque também houve muitas ponderações aí nessas questões. Então, voltando aqui, olha, nós espíritas, em geral, nós espíritas, e os participantes, agora agrega, mais os participantes de grupos mediúnicos, em particular, esse grupo de médios, precisam compreender a necessidade do evangelho no lar. Pelo menos semanalmente é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes. Está vendo que ele qualifica aqui familiar e parentes? Ou com alguns parentes capazes de atender à importância da iniciativa. Não vá querer chamar, vem cá você, eu faço o evangelho lá, vem lá comigo. A pessoa não é nem espírita. Está aqui os espíritas. A pessoa já tem que ter uma afeição pelo espiritismo. Então, está aqui. Então, capazes de entender a importância da iniciativa em torno dos estudos da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Tá aí. Olha aqui uma coisinha. Aí vem um roteiro. Como é que agora, para ir encerrando, caminhando, nós vamos fazendo? Olha essa imagem aqui do lado, é uma imagem só para a gente focar, olha aí a gente fazendo o evangelho, tendo uma casa sempre sadia, de pensamentos bons, músicas boas, músicas boas também. Porque hoje em dia nós estamos com músicas aí bem sensualizadas, bem que não servem para nada. Quem gosta daquilo
eu vou falar, tem que melhorar, porque aquilo está mais parecido com alguma coisa desengonçada do que com uma obra musical, né? Que tem a partitura, que tem uma série de coisas, tem sons. Aí essas daí que eu estou falando tem barulho. Na reunião do Evangelho e oração em família, evocamos a presença de benfeitores espirituais familiares, olha, benfeitores espirituais. Aí nós vamos pedir que todos os nossos parentes, seja de quais encarnações, e demais espíritos amigos, olha aí quantas divisões tem aí, em conjunto, participar desses momentos de paz. Trata-se, na verdade, de uma modalidade de reunião espírita. Eu tenho dito, como agora aqui também os nossos estudos, é uma reunião espírita, que deve ser caracterizada pela seriedade e continuidade, a despeito da simplicidade que encerra. Ele vai ensinar aqui, né, como é que a gente tem que fazer. Vamos ver. Os benfeitores espirituais, olha o que acontece quando se faz o evangelho, né, no lar. Olha, os benfeitores espirituais ocorrem ao nosso lar. E eu sempre, nas minhas preces, agradeço aos benfeitores que estão nos nossos lares agora, com essa modalidade como é que fala? De estudo aí online. Eles estão em todos os lares. Quando a gente vai no centro, ou lá na federação, que seja, nós estamos lá fazendo os cursos, mas está encerrado ali dentro. Olha agora como ficou mais amplo. E depois Jesus vai falar uma questão dessa também sobre, né, quando vocês ouvirem falar o Espiritismo não, o Evangelho for divulgado nos 4 cantos do mundo, assim, assim, assado. Quer dizer, vai se ampliar, vai dizer que chegou a hora. Né? Mas está aqui, os benfeitores espirituais acorrem ao nosso lar, eles vão até o nosso lar, auxiliando-nos no que for possível, afastando entidades perturbadoras do reduto doméstico. Olha, é uma sessão mediúnica que está fazendo a limpeza do lar. Mas ela só serve para aquela hora? Só não, desde que a casa continue enquadrada naquilo que se propõe. Né? Não vamos falar tanto mais. Então, está aqui, ó. Removendo as entidades, afastando as entidades perturbadoras do reduto doméstico, comparando os espíritos mais necessitados que vêm, são trazidos também para escutar esse estudo que nós estamos fazendo. A espiritualidade não perde brecha. Tanto é aqui como em outro lugar que estiver ocorrendo nesse mesmo horário, os espíritos estão vendo, olha, aqueles ali estão lá pontualmente às 8 horas, toda quarta-feira, está fazendo os estudos, vamos fazer, vamos levar os espíritos para estudarem. Se revelam, olha aqui, ó, amparando os espíritos mais necessitados que se revelam, está vendo? Está aqui, ó, que se revelam sensíveis às vibrações e elucidações que o serviço religioso do Evangelho no lar propicia. Então, quem for fazer o Evangelho não é fazer assim, cada um faz um. Não, a pessoa que for fazer ali o Evangelho é que nem o dirigente de um centro. É a pessoa que tiver mais condição de conhecimento da doutrina. Lógico, com a participação de todos, num comentário, nisso e aquilo, mas aquele que sabe mais, né, que está ali na frente, não é questão de saber, é que se preparou, eu diria assim, melhor, toma o posicionamento e passa. Então, continuando aqui, nós temos aqui. A finalidade é a seguinte: trata-se de uma reunião com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz da doutrina espírita. Olha a imagem que está aí. Vocês estão vendo bem clássico aqui, olha. Esses aqui, negrito, aqui são aqueles espíritos que estão falando ali, que já estão se propiciando a escutar. Aqui estão os encarnados e esses aqui são todo o elenco, né? Esses aqui são os benfeitores espirituais, estão aqui. Por isso que, olha bem, note-se, aqui em volta deles, olha a aura deles, olha, né? Olha que interessante, olha. Pode ver que nesses daqui não tem. E nesses aqui está numa cor mais escura. Tá?
Então, como está ali, ensinamentos evangélicos à luz da doutrina espírita e sob assistência de benfeitores espirituais. Está aí a imagem, né? Seguindo, aí nós vamos ver na questão da preparação, está ali, os participantes poderão participar do culto ou da reunião. Veja que já vão começando a introduzir aí, vocês já viram que, né, como eu falei, que depois tem, já começa aí também a questão mais para trazer a elucidação. Então, um culto ou da reunião, todas as pessoas integrantes do lar, inclusive as crianças. Olha a imagem que está aqui do lado. Note que nesse lar aqui, até está aqui um cachorro. Um dos que tem animais, gato, cachorro, tem mediunidade assim, nossa, bem farta. Vários cães, quem tem os pets aí em casa, os cachorrinhos de estimação, ou mesmo gato, eles sentem a presença dos espíritos, vocês veem que ele para, olha para algum lugar e fica latindo por nada. Agora, qual espírito que é o cachorro? É um espírito elevado ou não? Porque se for um espírito elevado, ele não vai ver se o espírito não quiser. Inclusive, o espírito não vai querer que ele veja para não assustá-lo. Né? Olha que interessante. Então, ele vai latir porque tem alguma coisa estranha no lar. Então, está ali ó, o pai fazendo, as crianças. Não, mas as crianças não devem. Então, está aqui, ó, inclusive as crianças. É bom, né, trazendo as crianças para os ensinamentos cristãos. Ó, então, como é que agora, aí que vem o detalhe importante, já que nós estamos estudando aí o Evangelho no lar, como é que é o desenvolvimento? O que nós temos que fazer? Bom, prece inicial. Hoje nós fazemos todas as vezes aqui a prece inicial. Não fazemos aqui a leitura e comentário de página evangélica, com a participação de todos os presentes. Então, é essa parte que, durante o Evangelho, nós vamos pegar ali um livro Fonte Viva, que mais? Tem vários livros que dão sustentação, mas vamos pegar o Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, né? Esses livros da coleção do Emmanuel, e vamos lê-los. Lê um capítulo. Então, ali, e acabou o capítulo, faz a leitura e aí todos os participantes fazem um comentário daquele ensinamento pontual. A reunião pode ser enriquecida conforme o caso. Aí, quem quiser, daí já está dentro, já preparou aí a pessoa que for fazer e seguir aí, no caso, vai dirigir essa questão do evangelho, ele já sabendo, horas antes, no dia seguinte, ele já prepara. Nada por acaso. Não, vamos fazer isso aqui, nós estamos com pressa. Não, prepara antes. Olha lá, põe uma poesia, já está sabendo, ele já sabe qual o item que vai ser estudado. Coloca uma história, uma narrativa de fatos reais, acontecimentos do dia para enquadrar. E no final está ali, ó, prece de encerramento, ocasião em que se pode orar pelos que não puderem estar presentes, parentes, amigos ou vizinhos. Né? Aqui no prédio a gente faz aqui, já vem, as pessoas que já vão identificando conosco, que já são espíritas, e vêm a conversar, as pessoas vêm procurar, e eu já vou falando, as pessoas falam, estou em dúvida como é que faz o Evangelho no lar. Eu falo, não, tudo bem, eu faço toda terça-feira às 20 horas. Ok? Terça-feira das 20 horas até às 20h40. Ok? Ok, fazemos 40 minutos, porque parece que quando a gente começa o Evangelho com vontade, esses 40 minutos passam voando. Voando. É fácil de ver. Quando vai passar a fazer o Evangelho, já vai. Mas tem Evangelho, hein? Não vai dar certo. Eu tenho dito, é preferível que não faça, porque os espíritos que nós falamos antes, vai mandar, se vai vir 3, manda um lá que a coisa vai ser fraca hoje. O pessoal não está muito. Aliás, ele já sabe até dias antes como é que vai ser. Né? Então tá aí, olha. Né? Olha aí, ó, roteiro para o estudo do. As recomendações. Fechando aí, praticamente, está aqui, ó. O tempo de duração do culto, da reunião, não deve ultrapassar 1 hora. Eu falei 40 minutos. Tem gente que faz em 15, está começando a piorar. É? Mas eu perdi 1 hora. Não vai perder, vai ganhar. Calma, vai ganhar. Então, está ali, olha, recomenda-se a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo
Evangelho em Casa, tem esse livro para ir para o cara, está aqui, ó, Evangelho no Lar, Evangelho em Casa, tem, procure, tem esse título, tem vários locais, tem na internet, aí tem, e outras páginas evangélicas. Já que nós estamos fazendo o Evangelho no Lar, vamos fazer páginas evangélicas. Mas só esses livros aqui, ó, Pão Nosso, Fonte Viva, Viva, Caminho, Verdade e Luz, e Vida, aliás, perdão, são livros daí, viu? E, evidentemente, o Evangelho. Eu tenho por hábito, começo já, nós estamos aí mais ou menos aí, quem está conosco, eu estou mais ou menos na 10ª leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E cada vez que a gente lê, parece que o conhecimento vai se aprofundando e você vai vendo pétalas de rosa. Você fala, nossa, que coisa maravilhosa! Cada vez mais a gente fica satisfeito. Então, já li, comecei de capa a capa o Evangelho. A gente faz dentro desse enquadramento que está aí, vai lendo o Evangelho e fazendo comentários. Nada com pressa de acabar, não. Eu estou fazendo o Evangelho aí há mais de 20 anos. 20 anos? Se eu tivesse começado antes, seria melhor. Né? Então, está aqui. Recomendações, como eu falo, às vezes já falei para vocês. Coloque um copo d'água agora durante os nossos estudos, seja ele na segunda, terça, segunda, quarta e quinta. Pode-se colocar água para ser fluidificada, magnetizada pelos benfeitores espirituais. Certo? É conveniente que a reunião seja semanal. Aí já explicamos. Aí vem, a presença de visita não deverá ser motivo para não a realização do Evangelho. Por questões de educação, não saindo fora daquela outra que eu falei lá no início, não, quem vai participar, não, convidando os visitantes a participarem deles. Normalmente, os participantes, e nisso, se você faz na sua casa, faz na sala, aí você, não vou participar, vou embora. Não, faz o seguinte, fica aí na cozinha, aí, na copa, você senta aí, é rapidinho aqui, nós terminamos, atende, recepciona. Ou, melhor ainda, organizado. Ninguém vai na casa dos outros se não avisar. Como assim? Se a pessoa vai vir na minha casa aqui agora, eu já falo para as pessoas que falam, olha, segunda, das 19h30 até as 9h eu estou apresentando o curso assim, que nós estamos fazendo esse estudo. Tá certo? Se você quiser chegar, chega depois. É tudo conversa, tudo explicando, organização. Então, aí, acho que nós demos aí, dentro desse breve momento, que nós estamos aí há quase 55 minutos, vamos falar assim, como a gente fala, uma pincelada no Evangelho no Lar. Mas, em síntese, não é difícil e, realmente, essas 4 colocações finais aí, as recomendações, estão traduzindo direitinho como é que faz. Mas, quando for fazer, faça com vontade. Inclusive, eu, quando eu faço na terça-feira, nesse dia, que seria um dia, como eu falo aí, já foi dito antes, tem uma reunião, eu penso que o Espiritismo, dentro de uma qualificação do Evangelho, dentro da qualificação, é uma reunião que nós vamos fazer, uma reunião espírita. Então, e se bem que tem que se tomar cuidado durante as 25 horas do dia, se a gente colocar assim, mas na terça-feira, realmente, tomar policiamento, como a gente vai em sessão mediúnica, o policiamento dos nossos pensamentos maiores, não que nós não devemos fazer isso, mas maiores, porque, afinal de contas, nós vamos receber visitas ilustres. Né? Devemos fazer todo dia assim, essas visitas? Sim, mas especificamente nesse dia, nós já temos que se preparar. Quando? Um dia antes já começa, né? Esse pensamento centrado, puxa, que bacana, amanhã vai ser o Evangelho no Lar, nossa, vamos estar reunidos, né? Depois a gente vai se sentir bem, e aquela coisa toda. Bom, estamos aí, chegamos ao final, deixa eu aqui descompartilhar. Chegamos, então, aqui ao final esse estudo. Estamos aí no capítulo, no roteiro, né? Encerrando o roteiro 8º, né? Item 3, o Evangelho no Lar. E agora, semana que vem, nós vamos
continuar nossos estudos, como eu falei no início, nós vamos mesclando aí algumas coisas dentro do roteiro, ok? Mas não vamos continuar até nós estudarmos esse tomo 1 por completo. Então, segunda-feira, quarta-feira que vem, estaremos aqui reunidos para mais um dia. Vamos fazer o que foi feito, pedir o agradecimento por recebermos essas dádivas de luzes em nossos lares, em que tiveram conosco, estão ainda esses espíritos que nos traz muita paz, muito conforto para o nosso dia a dia, rogando que nós possamos assimilar o que foi proposto para que nós transcorremos a semana até a próxima quarta-feira com combustível suficiente de muita paz, de muito amor. Que assim seja. Bom, então a todos vocês, numa linha geral, como eu falo, aos participantes aqui da sala, aos participantes que estão ao vivo pelo YouTube, a nossa mais boa recomendação de muita paz. E eu falo recomendação de muita paz, porque a paz é nós que temos, cada um de nós tem que procurar, né? Eu posso desejar paz a vocês, mas cabe a cada um de nós fazer aquilo que Jesus falou, né? A paz esteja convosco. É isso? Repito as palavras do mestre e até então a próxima semana então, ok? Um abração a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite.